Mais uma vez eu tenho que fazer um vídeo falando sobre atentados terroristas na Europa. A Europa já era, brother. E aí, pessoal, mais uma vez eu tenho que fazer um vídeo sobre terrorismo na Europa. Como você deve saber, rolou em Londres 2 ataques terroristas. Em um deles, um sujeito entrou numa van e dirigiu na ponte de Londres e atropelou mais ou menos 20 pessoas, 7 morreram, algumas estão hospitalizadas, e um outro cara atacou um restaurante com uma faca. A polícia felizmente respondeu rapidamente e matou os caras assim, dentro de 10 minutos. Foi uma resposta, pelo menos isso, né? Pelo menos a polícia nesses países funciona. Eu imagino que se uma parada dessa fosse acontecer no Brasil, nossa, eu não imagino que a polícia brasileira esteja bem habilitada para lidar com esse tipo de coisa. Mas enfim, esse é assunto para outro vídeo. É foda porque sempre que acontece esse tipo de coisa, a internet cai num ciclo bastante previsível, né? A gente vê bastante pessoal falando: mas vamos com calma, não são todos muçulmanos, esses caras não são muçulmanos de verdade, eles são... Enfim, né? Eu acho que você que acompanha meu canal já sabe mais ou menos a ideia que eu tenho em relação a esses problemas geopolíticos mundiais, né? Que felizmente ainda não começou a afetar nós brasileiros. Aqui no Canadá ainda não tá rolando tanto isso, é mais Europa e Estados Unidos. Então, por enquanto, tanto eu quanto vocês estamos relativamente seguros, mas não vai ser pra sempre. Me incomoda um pouco que a primeira resposta de muitas pessoas quando rolam essas paradas é fazer desculpas por uma cultura / religião que às vezes nem é a deles. O pessoal fala, a primeira coisa que se preocupam em falar: mas não são todos os muçulmanos, mas não... Como se alguém estivesse falando que todos os muçulmanos são assassinos, que todos os muçulmanos são terroristas, que é algo que ninguém... que eu, pelo menos particularmente, nunca vi ninguém falando. O que se fala, pelo menos o que eu vejo falando, é que existe um problema característico ao Islã que provoca esse tipo de coisa em um número desproporcional com outras culturas e religiões. O Islã, ao contrário de outras religiões, ele é também um estilo de vida que se mistura muito com política. Não é à toa que existem tantos países oficialmente islâmicos no mundo, particularmente na África e no Oriente Médio. E isso afeta a política desse local e a cultura desse local de uma forma que outras religiões não afetam. Então, é complicado. Uma coisa que eu já mencionei aqui no canal uma vez e eu sinto que eu preciso falar de novo é essa falácia do mas nem todo muçulmano, que é uma parada que me incomoda pra caralho. Porque eu acho que ela descarrilha completamente a discussão. A discussão, no caso, existe um elemento extremista no Islã. Não é coincidência que esse tipo de coisa quase sempre vem dessa comunidade. Os países onde essa religião é majoritária, isso é lugar comum nesse tipo de país. Então não é coincidência. Então existe sim no Islã, nesse estilo de vida, na cultura, nesse senso de identidade, algo que incentiva a violência. Se qualquer outro grupo nesse mundo cometesse o mesmo número de atentados que o grupo islâmico comete, você pararia para pensar o que nesse grupo, o que há de comum nesse grupo que provoca esse tipo de coisa. Por algum motivo se passa pano pro islamismo porque é uma religião. É nesse ponto que algumas pessoas falam: mas o cristianismo também fez várias merdas lá 4 séculos atrás. Em primeiro lugar, você nunca vai me ver defendendo, passando pano pra cristão aqui no meu canal, porque como você sabe, eu não sou cristão. Eu tenho inúmeros vídeos criticando o cristianismo, tanto a cultura cristã quanto a teologia cristã. Então esse argumento não faz o menor sentido pra mim. Em segundo lugar, existe uma diferença absurda entre coisas que estão acontecendo agora, que estão nas capas dos jornais agora, e as merdas que a igreja cristã cometeu 4, 5 séculos atrás. Se você não consegue ver isso, ou você é burro, ou você é desonesto. E essa desonestidade não é exatamente culpa sua. A mídia, por algum motivo, não existe um contraponto saudável à ideia de que, tipo, não, mas gente, vamos com calma, não podemos ter preconceito contra os muçulmanos, o que é correto a propósito. Nem todos os muçulmanos são terroristas, também é correto, mas esse não é o ponto. Porque a mídia
incentiva esse tipo de pensamento. Eu acho que o melhor exemplo disso, rolou um vídeo, vou colocar aqui na tela, rolou um vídeo de dentro do restaurante onde aconteceu o ataque, a polícia tá entrando, mandando todo mundo ficar no chão, porque eles ainda não sabem quem é terrorista e quem é a vítima da situação, e aí um cara fala, nossa, são os muçulmanos de novo, que é um comentário comum do cara fazer, porque ele já vive com medo, já é uma coisa que é a realidade da vida do cara. Acabou de acontecer o ataque em Manchester, no show da Ariana Grande, morreram 22 pessoas, é comum que o cara fala, puta merda, olha os caras aprontando de novo. Aí alguém do lado dele, nossa, mano, não seja islamofóbico, não fala um negócio desse. Acabou que o cara tava correto. O cara tinha uma bola de cristal, ele era vidente, ele tem poderes especiais que o permitem saber o futuro. Não, ele só viu a tendência comum do que tá acontecendo. Essa galera tá vindo pro nosso país aqui pra causar merda. E aí fala, ah, mas muitos desses terroristas tinham sido nascidos na Inglaterra e tal, nasceram na Inglaterra de pais imigrantes. Então essa galera, e eu tô falando com autoridade porque eu sou imigrante e eu tô falando de uma realidade minha. Essa galera que costuma ir pro país dos outros e só se relacionam com a galera deles e só celebram a própria identidade deles, nunca se assimilam à cultura local, dá na mesma o cara ter acabado de chegar ontem ou ser filho de um imigrante, se isso é a vida dele. Ele só vive lá nos guetos da mesma galera que pensa igual, que fala a mesma língua, que cultua a mesma religião, enfim. Não me vem com essa que o cara foi nascido lá porque eu sou imigrante e eu sei qual é essa realidade. Esses caras nasceram lá por um acaso do destino, porque eles continuam basicamente sendo as mesmas pessoas que eles seriam se tivessem morado lá no país dos pais deles. Então não me venha com essa não. Aí é foda, o cara fala, nossa, não seja homofóbico, não sei o quê. E no final das contas o cara tava certo. E por que o cara, no meio de um ataque terrorista, em que a vida dele, a vida das pessoas ao redor dele, as pessoas, os amigos ou família, seja lá quem, a namorada lá dele, no momento desse, o cara achou que era necessário falar assim, não, gente, puxa, eu sou muito mente aberta. Eu sou muito, nossa, não fala negócio desse perto de mim. Tipo, é absurdo, mas eu não culpo o cara, porque a mídia, o mundo que a gente consome, a mídia mainstream, eles fazem o cara se sentir até culpado de especular corretamente que é mais um atentado terrorista islâmico. Então é foda. Todos os muçulmanos são terroristas? É óbvio que não. Eu mesmo conheço vários muçulmanos. Você deve saber que o Canadá é um país mega multicultural. Eu tenho vários amigos que são muçulmanos. Eu entendo um pouco, tanto quanto o cristianismo, mas eu entendo um pouco da fé islâmica. Eu já li bastante sobre ela, pelo menos tentei me informar um pouco pra entender. Porque assim, por exemplo, eu conheço várias das fábulas, as histórias, a mitologia cristã, e amigos cristãos me perdoem por eu ter dito mitologia, mas eu não acredito. Então pra mim mitologia, da mesma forma que a mitologia grega, romano, egípcio ou o que seja. Eu não tenho absolutamente nada contra as pessoas que seguem essa fé. O problema é que alguma coisa nessa fé parece justificar bastante esse tipo de violência. Eu vou te falar um negócio. Eu já vi postagens de amigos meus muçulmanos no Facebook, que essas pessoas eu sei que nunca vão cometer um ato de violência contra ninguém nem nada do tipo. Mas o modo deles de ver o mundo é de passar pano e justificar atrocidades. É bizarro. Eu já vi coisas no Facebook que eu não quero nem entrar em muito detalhe, mas que eu fiquei assim, eu preciso entrar em contato com alguém em relação ao que essa pessoa tá falando, porque assim, eu conheço essa pessoa pessoalmente, eu sei que ela não é uma pessoa capaz de violência, mas eu percebo que essa cultura, esse meio de ver o mundo, deixa a pessoa muito assim, bom, tá entendendo? Enfim. Mas é isso. Vamos lá, a briga de sempre nos comentários, que eu sei que é o que vai dar. Mas na moral, se qualquer outro grupo de pessoas cometesse esse tipo de violência rotineiramente contra inocentes, você se perguntaria se existe alguma coisa nessa ideologia que motiva isso, que incentiva isso. Você se perguntaria. Não há por que passar pano
pros gestos de um grupo porque ele segue uma determinada religião. A gente tem que tirar essa ideia da cabeça que os caras não podem ser alvo de críticas e de análise, uma análise séria, comportamental, sociológica, de por que os caras estão fazendo isso. Só porque eles seguem uma religião. Que absurdo isso. Seria o mesmo... Imagina que a gente está analisando o problema perene, praticamente, da pedofilia dentro da Igreja Católica. Como você sabe, é algo que aconteceu por décadas, né? Agora, imagina se a gente está tentando entender o problema, achar uma solução, entender por que isso está acontecendo e toda vez que acontece uma parada dessa, um caso de pegar o padre lá molestando crianças, toda vez que alguém sequer cita esse problema, a multidão ao seu redor só faz falar: ah, mas gente, não são todos os padres que são pedófilos. Não são... Eu sei, ninguém tá falando que todos os padres são pedófilos. Só que tem um número grande o suficiente deles que seguem aparentemente a mesma, digamos, estilo de vida, que vale a pena questionar o porquê que isso aqui tá acontecendo em números tão altos dentro desse grupo. Tá me entendendo? Enfim, é isso aí. Porra, eu odeio ter que fazer esse tipo de vídeo, mano. Na moral, eu odeio fazer esse tipo de vídeo. Porque esse tipo de vídeo, como eu falei no começo, né, no Canadá isso não acontece com tanta frequência quanto nos Estados Unidos e na Europa, né? Mas, por exemplo, hoje mesmo, você que acompanha meu Instagram vai ver, eu tô indo pra um evento que se chama Lilac Festival, que é um mega evento de rua. Eles fecham a avenida e tem um monte de gente lá, e tem comida, tem música, tem... enfim... até comida brasileira tem lá. O Canadá, apesar de ser relativamente seguro em relação a terrorismo e tal, já foi alvo de vários ataques, inclusive um no parlamento, onde eu visitei no ano passado. Eu mostrei pra vocês aqui no vídeo. Os buracos das balas ainda estão nas paredes do prédio. Indo a um local assim, movimentado com muita gente, eu sinto uma aflição de que hoje, pode ser o meu último dia nesse planeta Terra, porque alguém pode pegar um caminhão desses malucos e passar por cima de todo mundo. Você vai ver nas fotos do Instagram, é muita gente. Se alguém passasse com um caminhão nessa merda, iam morrer tranquilamente centenas de pessoas. E eu morto no chão, ensanguentado, as pessoas não... Se alguém questionasse o porquê que isso aconteceu comigo, seria em vão, porque nada vai ser feito. A pessoa que falou isso vai ser chamada de preconceituosa, de islamofóbica, e aí vai ser uma morte à toa. Porque nada vai ser resolvido, nenhuma discussão sadia e saudável em relação ao problema pode acontecer, porque você já foi doutrinado a ver qualquer crítica ao Islã como se fosse racismo, ou islamofobia, ou xenofobia, ou qualquer coisa que seja. Ideias podem e devem ser criticadas. Sempre, sem exceção. Sem exceção. E é isso, eu vou ficando por aqui, gente. Eu espero que esse não seja o meu último... Puta que pariu, já pensou, mano? Que horror. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, pessoal.